Boa noite, gente. Essa é a nossa primeira aula nesse formato, né, de ensino à distância e vai ser um pouco, digamos, uma aula piloto, um ensaio para a gente se ambientando, tanto vocês quanto eu, com esse formato aqui. Eu tô dando boa noite porque eu tô até gravando isso, já começa a ficar de noite, não necessariamente vou gravar sempre, mas sintam-se saudados, seja em que momento vocês estiverem assistindo esse vídeo. A minha intenção, primeiro, estou falando aqui de Candeias, do aprazível bairro de Candeias, e na região metropolitana do Recife, né, Jaboatão. Não estou aí em Afogados, estou respeitando essa quarentena, assim como espero que vocês estejam também. Estava falando hoje que ninguém optou por isso, escolheu por isso, nem a instituição, através dos seus representantes, nem os professores, nem muito menos vocês, alunos, mas a gente está diante dessa situação e a gente precisa lidar com ela da melhor forma possível para tentar reduzir ao máximo os danos. E eu acho que fazendo as videoaulas, e a minha intenção é gravar como eu estou fazendo agora, depois fazer o upload no YouTube e colocar o link lá na plataforma, que é através do canal institucional, através do qual vocês irão acessar esse conteúdo. E aí eu coloco esse link na plataforma, posso até colocar antes do momento da aula, até porque eu estarei gravando antes, como estou gravando antes. E na hora da aula, eu estou pensando no mecanismo da gente otimizar o nosso diálogo, pode ser através das ferramentas, umas ferramentas como o Zoom aí, que está sendo sugerido, que parece uma ferramenta de fórum, né? Enfim, a gente tenta ver a melhor maneira de fazer isso. A princípio, eu vou tentar usar alguma dessas ferramentas, mas eu considero que o mais relevante são essas videoaulas, que é o que mais nos aproxima das aulas presenciais. Claro que sem as intervenções de vocês ao vivo, que é um combustível para a gente, né? E traz dinâmica para a disciplina, mas se a gente faz a videoaula expositiva e depois tira as dúvidas que forem surgindo, eu acho que a gente se aproxima bastante do que a gente tinha normalmente antes dessa quarentena, por ocasião do coronavírus, e aí eu acho que a gente tem uma redução importante de danos. Nessa disciplina, que é Direito Penal 1, espero não me confundir com tantos direitos penais e vídeos, mas nessa disciplina que é Direito Penal 1, a gente parou em princípios penais. Eu ainda fui na segunda-feira, mas ninguém foi. Acho que só foram duas alunas, duas colegas, porque algumas de vocês já consideravam que era o momento de fazer começar a quarentena, começar o isolamento, né? Mas a gente tinha parado, e a minha ideia era ter continuado na segunda passada, os princípios penais, que era assunto que a gente parou. E até porque teve aquelas faltas quando eu estava doente, que Clara viu com vocês a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Eu vou retomar esse assunto depois, revisando com exercícios, mas nós ainda precisamos concluir o assunto dos princípios penais, que é muito importante. Eu vou tentar fazer sempre vídeos entre 20 e 30 minutos, uma média de 25 minutos, ainda que por dia de aula eu poste mais de um vídeo, mas eu não quero fazer um vídeo muito grande, porque fica difícil para carregar, fica às vezes difícil para vocês assistirem uma tacada só. Então esse tempo de 20 a 30 minutos é um tempo bacana, eu acho que não cansa ninguém, né? Nem a vocês, nem a mim, e fica facilitado na hora da gente manusear isso. Sobre os princípios, a gente estava vendo aqueles que têm assento constitucional. Vimos o princípio da legalidade todo, estão lembrados? As regras em torno do princípio da legalidade, as suas duas dimensões, a de reserva legal e da anterioridade. O brocardo latino, né? Que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Essa lei anterior que o define tem que ser lei, tem que ser anterior, tem que ser escrita, estrita, certa e necessária. Tudo isso remonta às discussões que a gente já teve, que nos levam à ideia da anterioridade, da reserva legal, lei anterior, lei escrita, lei certa, lei estrita, tem que ser lei ordinária. E lei necessária, que é o princípio que a gente vai chegar mais na frente. Aí vimos as chances do direito penal,
discutimos a taxatividade da lei penal, as normas penais em branco, a analogia mano parte, tudo isso a gente já viu, já conversou bastante, princípio da individualização da pena, da intranscendência da pena e da limitação das penas da humanidade. Tudo isso a gente já viu, não vou repetir aqui porque senão isso vai ficar maçante, e a gente já conversou bem sobre isso. Nós tínhamos na última aula discutido o princípio da presunção de inocência, que alguns doutrinadores tratam como princípio da presunção de não culpabilidade, mas não me parece o termo mais adequado. E aí a gente começou bem a discutir. Discutimos que o princípio da presunção de inocência, o último daqueles princípios penais constitucionais que gozam de assento, de espaço na Constituição da República, ele está no inciso 57 do artigo 5º, aquele que nos diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu disse para vocês que trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória é aquele momento em que não cabe mais recurso para desafiar essa decisão judicial. Essa sentença penal condenatória, ela transita em julgado quando não é mais possível que ela seja desafiada, que ela seja modificada por recurso. E aí eu disse a vocês que esse princípio, que está esculpido nessa regra constitucional, de ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, ele se divide em dois momentos. É uma regra de tratamento, mas é antes, e é como a gente costuma pensar nele, uma regra de julgamento, é uma regra probatória. Como regra de julgamento, o princípio da presunção de inocência se traduz no subprincípio do indúbio pro réu, na dúvida pelo réu. Se eu tenho dúvidas a respeito da autoria do crime e da materialidade delitiva, se eu tenho dúvidas sobre quem cometeu o delito e sobre se o delito de fato ocorreu, eu não devo condenar, eu devo absolver. Eu absolvo com certeza da inocência e eu absolvo com dúvida a respeito da culpabilidade. Eu só condeno, portanto, se eu tenho certeza da autoria e da materialidade delitiva. Daí porque o princípio do indúbio pro réu, e a gente discutiu aquele indúbio pro societate que só existe no judiciário na primeira fase do júri. Agora, no inquérito policial, no Ministério Público, vai ser o princípio norteador da atividade policial e da atividade ministerial, mas da atividade judicial, da atividade do magistrado, como regra de julgamento, o indúbio pro societate é uma exceção. A regra é que, ao final, sem certeza, não se condena, se absolve. E vimos que o princípio da presunção de inocência também é uma regra de tratamento. E como regra de tratamento tem uma dimensão interna ao processo, e uma dimensão externa ao processo. Na dimensão interna significa dizer, ninguém, porque está sendo processado, deve ser tratado como se culpado fosse ou como se presumivelmente culpado fosse. Tem que ser tratado como se presumivelmente inocente fosse. O princípio é de presunção de inocência. Então você vai ser assim tratado no processo, inclusive para ser preso durante o processo. Você tem as prisões processuais. A mais famosa delas, tem a temporária, mas a mais famosa é a chamada prisão preventiva. Em alguns estados da federação, a maioria das pessoas presas não estão presas cumprindo pena, estão presas preventivamente. E a prisão preventiva está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ela vem para a gente naqueles casos da garantia de ordem pública, da garantia de ordem econômica, da conveniência da instrução criminal, da garantia de aplicação da lei penal. Então, nessas situações, nessas hipóteses de cabimento, quando há o fumus commissi delicti, você vai ter a possibilidade da prisão preventiva. Mas eu não estou prendendo preventivamente porque essa pessoa é culpada. Eu estou prendendo preventivamente para acautelar o processo. A pessoa continua sendo presumivelmente inocente. O princípio da presunção de inocência, portanto, como regra de tratamento em dimensão interna ao processo. E em dimensão externa ao processo, o princípio, quase que eu caía, o princípio da presunção de inocência nos impõe um tratamento na sociedade de alguém que está sendo processado criminalmente como se presumivelmente inocente fosse. Então a pessoa, porque está respondendo a um processo criminal, não pode ser, por exemplo, eliminada ou excluída de um concurso, de um certame público. Ela tem que ser tratada como presumivelmente inocente. Eu já tinha falado sobre isso, a gente está retomando aqui, e nós paramos a aula na discussão sobre essa partezinha aqui em vermelho, sobre a
possibilidade, a possibilidade ou a impossibilidade de uma execução provisória da pena. De uma execução da pena após confirmação da condenação em segunda instância. Após sentença de primeiro grau condenatória, com a confirmação dessa sentença de primeiro grau pelo acórdão do Tribunal de Justiça, você teria a possibilidade do início do cumprimento de pena, ainda que seja uma execução provisória. Por que esse assunto é importante para a gente? Porque ele nos remonta a uma discussão extremamente recente. A gente tinha 2 parâmetros de julgamento dessa matéria, 2 precedentes. Um deles, em 2009, nesse habeas corpus aqui, o 84078 de 2009, que teve como relator o ministro Aéreos Grau, um jurista formado nas lutas do sistema de justiça criminal, talvez daí porque passou a ter uma compreensão mais... advogou, né, por uma compreensão, defender uma compreensão mais garantista e mais respeitadora da principiologia penal, dos princípios e garantias penais, que servem como dica de contenção para o arbítrio punitivo e para o poder punitivo do Estado. E depois a gente tem um outro precedente, já em 2016, em 17 de fevereiro de 2016, no julgamento desse habeas corpus 126.292, que teve como relator o ministro Teori Zavascki, esse formado no sistema de justiça civil, e não no sistema de justiça criminal. Não se entra no mérito da qualidade dos ministros, mas me parece que é relevante a formação desses relatores, desses 2 precedentes. O que a gente tem é que em 2016 passa-se a considerar que é possível a execução provisória da pena após a condenação em segundo grau, após a confirmação dessa condenação pela segunda instância. Em 2019, o precedente não é possível. Só é possível o início do cumprimento da pena com o trânsito em julgado. Em 2016, modificou esse entendimento, a gente teve uma virada copernicana no entendimento da nossa Corte Constitucional a respeito desse assunto. Esse entendimento foi confirmado no dia 5 de outubro de 2016, no dia 11 de novembro, meu aniversário de 2016, e naquele fatídico dia 4 de abril de 2018, quando a Corte nega o habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acaba julgando num caso particular, uma matéria com implicações gerais, né? E aí acabou se gerando uma problemática, inclusive na própria atuação, na própria maneira de colocar-se da ministra Rosa Weber, que acabou dizendo que a compreensão dela era favorável a uma interpretação mais restrita do princípio da presunção de inocência, que era necessário o trânsito em julgado para o início do cumprimento de pena, mas queria votar naquela circunstância contrariamente ao seu entendimento e privilegiando o princípio da colegialidade. Mas colegialidade essa que só formou maioria com esse seu voto, que era contrário ao seu entendimento íntimo. Ficou um voto estranho, ficou uma exposição estranha aqui pra gente. Até que no dia 7 de novembro de 2019, o STF conclui esse julgamento da matéria agora trazida de forma mais genérica, de forma mais ampla, nas ações declaratórias de constitucionalidade, nas ADCs números 43 e 44. E aí a gente tem finalmente a pacificação dessa questão com o voto da maioria dos ministros pela impossibilidade de execução provisória da pena, pela impossibilidade do início do cumprimento de pena após confirmação de uma condenação em segundo grau. E aí votaram Marco Aurélio Mello, a Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Foram 6 votos a 5, uma maioria realmente bem apertada, mas mantivemos uma interpretação mais restrita do princípio da presunção de inocência e mantivemos a interpretação literal do artigo 283 do Código de Processo Penal. Tá vendo o que tem no artigo 283? Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito. Você é preso em flagrante hoje, lava-se o auto de prisão em flagrante. Com 24 horas você tem que ser apresentado ao juiz para audiência de custódia e o juiz da audiência de custódia decide se vai lhe conceder a liberdade provisória ou se vai
converteu o seu flagrante em prisão preventiva. Mas você pode ser preso em flagrante, no primeiro momento, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. E essa ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente tem como fundamento, tem como justificativa, vem em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado. Sentença condenatória transitada em julgado vai levar à prisão, pena, ou no curso da investigação criminal, ou no curso do processo criminal, em virtude das prisões processuais. Quais são as prisões processuais? Prisão temporária e prisão preventiva. Então só tem essas possibilidades. Ou é preso em flagrante, ou é preso com sentença condenatória transitada em julgado, ou é preso com prisão processual, temporária e preventiva. Essas são as possibilidades. Não significa dizer que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado. Significa apenas dizer que ninguém pode começar a cumprir pena antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória por força do princípio da presunção de inocência esculpido no inciso 57 do artigo 5º. E aí temos os debates que se colocaram em torno dessa temática. O que muita gente que era favorável à execução provisória da pena afirmava, trazia pra gente, é que há uma preclusão da matéria de fato. Quem julga o fato é o juiz de primeiro grau. No segundo grau, você já não tem propriamente um revolvimento do material fático probatório. E no terceiro grau, no STJ, no STF, muito menos ainda. Então, como a matéria de fato precluiu, foi confirmada no segundo grau, não haveria mais uma presunção de inocência. Haveria sim uma presunção de culpabilidade, se dizia. Dizem esses juristas que argumentavam a favor da execução provisória. Era como se a gente pensasse, pensando realmente na presunção de não culpabilidade. A culpabilidade é um juízo numérico. Você começa com 100% de presunção de não culpabilidade e a partir do desenrolar da instrução processual, o fim da instrução processual, porque a instrução acontece no primeiro grau, você está se aproximando do 0% de presunção de não culpabilidade. Se você começou com 100% de não culpabilidade, você vai perdendo até se tornar uma pessoa cada vez mais culpável. Então o argumento é, você sai do presumivelmente não culpável, da presunção de não culpabilidade, e vai se aproximando da presunção de culpabilidade. O problema é que, diferentemente da lógica da presunção de não culpabilidade, o princípio da presunção de inocência não é quantitativo, ele é qualitativo. Então ele não admite essa gradação, ele só admite a transformação da presunção de inocência com trânsito em julgado. Temos essa primeira referência aqui pra gente. E uma outra que eu acho bem mais importante, porque diz respeito ao argumento prático, e eu acho que o direito penal, a discussão de direito penal, do processo penal, não pode se divorciar da realidade. Por isso que a criminologia é uma ciência importante para a gente ter para o espectro das ciências criminais. Porque a criminologia leva em conta os dados empíricos, os dados de realidade, que são os que nos interessam, de fato. E o que se fala muito é que esses processos que chegam até o STJ, que chegam até o STF, esses recursos extraordinários, especial, e os embargos, declaração do embargo. Esses recursos, eles assumem em muitos casos o objetivo manifestamente protelatório. E aí, a partir desses recursos, muitos advogados acabam fazendo as chincanas processuais para conseguir atingir a prescrição e para verem seus clientes livres da aplicação da lei penal e do rigor do sistema de justiça punitiva. Mas aí veja, o problema da prescrição, da pretensão punitiva que estava sendo alcançada com os recursos, sobretudo nesses casos aí da criminalidade de colarinho branco, ele não é um problema do princípio da presunção de inocência, ele é um problema da estruturação do Poder Judiciário, da morosidade do Poder Judiciário, dos déficits estruturais do Poder Judiciário, do sistema de justiça criminal. Então, tem um problema, tem recurso protelatório, o processo demora muito, reforma-se o processo. Não desfaz-se
do princípio da presunção de inocência, que tem assento constitucional e está muito claramente explicitado na Constituição. E algumas coisas até foram feitas. A própria Lei 3.964 de 2019, o chamado Pacto Anticrime, que foi aqui editado para a gente nas vésperas de Natal, dia 24 de dezembro, mas só entra em vigor 30 dias após, no dia 24 de janeiro de 2020, do ano da graça de 2020. Espero que saiamos todos vivos e saudáveis dele. Esse pacote anticrime, essa lei nova, ela traz para a gente uma alteração relevante na prescrição. Ela diz para a gente que agora os prazos prescricionais ficam suspensos nos casos de recursos aos tribunais superiores, recurso especial ao STJ, recurso extraordinário ao STF, e no caso dos embargos declaratórios, quando eles forem julgados inadmissíveis. Então a gente já tem aqui uma reforma no sistema de justiça sem ofender o princípio da presunção de inocência. E no final das contas, eu acho que a gente tem que pensar, também pensando nesses dados de realidade, é que a execução provisória da pena não existe. Toda execução da pena é definitiva, porque não vai se voltar atrás do que você já cumpriu de pena. Se porventura essa decisão judicial, em grau de recurso ao Tribunal Superior, ela vai ser reformada, a gente não vai ter que o tempo cumprido de pena volta atrás. E a gente tem que levar em conta algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que está presa no sistema penitenciário brasileiro, ela tem 5 vezes mais chance de morrer. E ela tem 50% de chance de contrair HIV ou outra doença sexualmente transmissível. Então esses são dados de realidade que mostram o holocausto penitenciário existente no nosso país e que nos levam, que nos impõem a reflexão sobre a pena de prisão e sobre como é necessário nós aplicarmos os princípios penais, notadamente esse de presunção de inocência, porque no final das contas a prisão precisa ser essa última razão do Estado. Muito bem. Eu me alonguei nessa discussão sobre o princípio da presunção de inocência porque era importante, depois de leiam direito os slides, vão atrás da jurisprudência dessa discussão, mas eu precisava ambientar as senhoras e os senhores nessa discussão que teve uma importância muito grande na mídia, na sociedade, na política e no próprio funcionamento da nossa Corte Constitucional. Mas tinha outros princípios que é importante a gente discutir. A gente acabou os constitucionais, princípios penais constitucionais: legalidade, individualização da pena, intranscendência da pena ou pessoalidade, limitação das penas à humanidade, princípio da presunção de inocência. Isso tudo a gente já viu. O que é que falta a gente ver? Princípios que não estão na Constituição. Estão ou na legislação, ou na jurisprudência, ou na doutrina, são princípios gerais do direito penal, mas não estão na Constituição. E alguns deles são muito importantes aqui e nos remetem muito à discussão teórica que a gente fez sobre a introdução crítica às ciências criminais e um pouco que eu trouxe para vocês da história das ideias penais e das escolas de pensamento criminológico. E aí tem um princípio que é muito importante aqui pra gente. O primeiro deles está muito ligado ao minimalismo penal, que é o princípio da intervenção mínima. Tem um nome em latim.